Melhor do que sermos amigos do nosso Deus, irmãos. Igreja, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no texto de Romanos, capítulo 16, hoje os versículos 1 a 24. Este é o nosso penúltimo sermão na série de Romanos. Na semana que vem nós fechamos o livro e depois começaremos o livro de Gênesis. Então, meus irmãos, nós estamos muito felizes ao longo desse ano, porque o Senhor tem claramente não só instruído a gente, mas temos percebido os frutos dessa série de pregação na vida da igreja. Estava conversando com o irmão essa semana, que disse que após estudar Romanos, e ele leu várias vezes o livro de Romanos e ouviu as pregações, ele disse para mim: pastor, eu acho que enfim eu entendi o Evangelho. E eu fiquei tão feliz de ouvir isso. A gente sempre precisa aprender o Evangelho em todas as suas dimensões, no seu centro e nas suas periferias. E hoje o texto trabalha também as implicações do Evangelho para nós. Versículo 1, Romanos capítulo 16, a inspirada palavra do Senhor assim nos diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flengonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar, igreja. Bondoso Deus, nós sabemos que toda palavra é palavra do Senhor, todo desígnio e todo decreto que se cumpre são anunciados a nós em textos como esse que hoje estamos nos deparando. Informa nosso coração do Evangelho, mas molda o nosso coração também, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, queremos entender a Tua mensagem, queremos amá-lo cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto de música popular brasileira, e o Gilberto Gil, em 1969, ele escreveu uma música que tem esse título aí, ó, tá vendo? Aquele Abraço. Foi um hino de despedida dele, foi um período que ele estava para sair do Brasil, um período de exílio ali, e nessa música ele menciona pessoas que eram muito queridas a ele, bairros, clubes ali, e figuras cotidianas no Rio de Janeiro, como uma maneira de saudosamente elogiar aquilo que ele via
de melhor no Brasil, em contraste também com algumas coisas que ele via de pior. Mas ele fala lá na música, alô, alô, Realengo. Aí ele fala, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Ele vai falando uma série de coisas assim na música. Eu falo para vocês também, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço para vocês aí. Meus irmãos, toda epístola paulina, quando ela vai fechar, quando ela está se encerrando, a praxe do apóstolo Paulo é encerrar suas tratativas com saudações finais. Ele literalmente vai mandar aquele abraço para uma vasta lista de pessoas. E talvez, meus irmãos, é muito típico para mim e para você, quando a gente vai lendo esses textos, né, a semelhança das genealogias que nós encontramos na Bíblia, a gente vê essa lista de nomes, né, a primeira coisa que você faz é dar uma risadinha, né, porque afinal de contas não é todo dia que tem irmãs gêmeas chamadas Trifena e Trifosa, né. Mas talvez você fique se pensando também, tá, mas para que isso serve para mim? Para que isso tem na Bíblia? Qual é a utilidade prática, espiritual dessas palavras, dessas saudações? Eu nem conheço direito essas pessoas. Meus irmãos, pode não parecer muita coisa, mas o explícito evangelho de Cristo está aqui justamente nessa despedida final, porque diferente de documentos formais, documentos jurídicos, tratativas comerciais, ou mesmo aqueles cumprimentos cotidianos e corriqueiros, que a gente vira para o fulano e fala, ô fulano, tudo bem? Meus irmãos, aqui as saudações de Paulo são cheias de significado espiritual. Há uma instrução bíblica para nós, com esse tom pessoal, que esse apóstolo da igreja se dirige a pessoas que estão na sua comunhão. Uma carta, meus irmãos, que seria lida em voz alta para toda a comunidade de crentes em Roma, para lembrá-los, como nós veremos hoje à noite, que Deus está sendo glorificado quando nós cooperamos fraternalmente uns com os outros na obra de Cristo. E quando ao mesmo tempo nós rejeitamos aqueles que destroem a nossa santa comunhão com um falso ensino. Meus irmãos, o texto de hoje fala sobre isso. Então a primeira parte aqui é muito clara. Nós vamos ver aqui juntos essas saudações cheias de amor e sinceridade com aqueles que cooperam com o evangelho de Cristo. Veja, meus irmãos, Paulo logo aqui já, no início do versículo 1, no capítulo 16, ele já não dá muita volta, né? Ele já começa citando essa irmã chamada Febe, é o nome dela. Você mantém a Bíblia aberta aí, tá? Que a gente vai em todos os versículos. E, meus irmãos, Febe é um nome, talvez você pense assim, quem é ela, né? Mas é um nome que era comum na mitologia grega, e provavelmente indica que essa irmã tinha aqui uma origem gentílica, talvez até pagã, porque o nome dela era um nome pagão, mas que acabou se convertendo. O texto fala que ela é de Cencreia, que era um porto oriental de Corinto, que ficava mais ou menos a 10 quilômetros do centro de Corinto, mas a verdade é que ela era uma irmã comendável. Ela era estimada na igreja, e eu queria falar uma coisa aqui extremamente importante. Paulo confiou a ela de levar a carta de Corinto a Roma. Não é qualquer responsabilidade. Imagina, né? Você levando uma carta de um apóstolo, e aquela carta é palavra de Deus. E você pensando que qualquer coisa poderia dar errado no meio do caminho. Meus irmãos, Paulo confiou a essa mulher, que é chamada de serva nesse texto. Você vê aí no versículo 1, ele diz, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Meus irmãos, o que é interessante aqui é a palavra grega que Paulo usa, né, para descrever Febe. Ele usa a palavra diáconos. E aqui tem surgido uma discussão, e eu não vou entrar, eu sei que vocês estão doidos para que eu entre nessa discussão todinha hoje à noite. Não dá tempo, meus irmãos, vocês viram o tamanho do texto? Mas eu preciso admitir que essa é uma discussão. Se ao chamá-la de diáconos, Paulo estava chamando ela de serva num sentido mais amplo, ou de diaconisa, naquele sentido que seria de uma oficial da igreja. E, meus irmãos, eu preciso ser honesto, há uma discussão grande sobre esse assunto, tá? Mas eu posso resumir aquilo que eu entendo ser uma posição mais saudável.
Toda vez que você se depara com um texto bíblico em que alguma coisa não parece muito clara, o que você faz? Princípio de interpretação bíblica. Você sempre recorre a textos mais claros para explicar os textos mais difíceis. Febe era ou não era uma diaconisa na igreja? Meus irmãos, meu entendimento é que a instituição do diaconato bíblico foi referendada aos homens. Isso é muito fácil de ver nas Escrituras, nem precisa assim de tanta força. Se você for, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, versículos 3 a 6, você não precisa abrir, mas você vai ver que ali naquele momento na vida da igreja, quando pela primeira vez está sendo instituído o oficialato dos diáconos na igreja, é ordenada àquela igreja que escolham homens cheios do Espírito Santo, que fossem realizar esse ofício na vida da igreja. Quando nós vamos, por exemplo, para as instruções de Paulo sobre como os diáconos deveriam ser escolhidos na igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer que sejam homens bem casados, que governem bem a sua própria casa. Nós não temos nenhum texto nas Escrituras que oficialize o diaconato feminino como algo oficial para a igreja em todos os tempos, em todas as eras. Eu poderia, meus irmãos, até admitir que talvez, de alguma forma especial, ou uma cláusula especial, que Febe poderia ser uma espécie de diaconisa mais oficial em relação a essa igreja, pela natureza do serviço que ela fazia. Meus irmãos, não é por causa do oficialato dela, não é por causa da ordenação dela, mas porque ela era verdadeiramente uma serva responsável de Cristo. Ela glorificava o Senhor com a sua vida. E, meus irmãos, eu preciso dizer com toda tranquilidade, Febe é uma mulher na Bíblia invejável. Ela é tida como alguém que fornece à igreja daquela região ajuda, hospitalidade. Imagina, como talvez aquela mulher samaritana que foi convertida dos seus maus caminhos e Cristo agora a torna numa missionária a Samaria. Febe era assim, a ponto, meus irmãos, e no versículo 2, veja comigo o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que agora a igreja deveria recebê-la no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Assim como aquelas mulheres que serviram a Cristo e ajudaram Cristo em todas as suas necessidades, quando Cristo ia fazendo suas viagens missionárias, pregando na Judeia, pregando em todos os lugares, algumas mulheres o acompanharam. Febe prestou esse tipo de auxílio ao próprio apóstolo Paulo. E, meus irmãos, talvez nós não falemos de mulheres oficialmente como diaconisas da igreja, mas certamente, como Paulo entendia, mulheres atuam na vida da igreja geral de uma forma diaconal. Elas fazem isso, meus irmãos. Você precisa ler 1 Timóteo capítulo 5 para perceber como as mulheres a elas é confiadas esse cuidado com os santos, com os servos, com os necessitados, com os aflitos, com os missionários itinerantes. O apóstolo Paulo desejava que mulheres pensassem dessa forma. Qualquer acusação de machismo com relação ao apóstolo Paulo cai por terra com todas as despedidas que ele faz aqui. Qualquer uma. São muitas mulheres que agradecem nesse texto. Logo na sequência, quando você sai de Febe, no versículo 3, ele cita o casal Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Uma coisa notável aqui, que Priscila é citada primeiro do que Áquila, né? Normalmente seria Áquila e Priscila como casal, mas o nome dela vem primeiro. Aqui há uma discussão do porquê isso, talvez porque a Priscila era alguém de proeminência na sociedade, ela vinha de uma família que tinha importância no contexto romano, e talvez esse seja o motivo pelo qual ela aparece primeiro. Mas a verdade, meus irmãos, é que esse casal, como casal, se tornou um casal especial ao coração do apóstolo Paulo. Eles eram muito amigos. A quantidade de vezes que Priscila e Áquila são citadas no Novo Testamento é impressionante, meus irmãos. A gente consegue até traçar uma história deles por tudo que o Novo Testamento fala. Antes mesmo da conversão de Paulo, esse casal de judeus havia sido expulso de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio, que aparece lá em Atos capítulo 18, versículos 2 a 3, e eles se mudaram para Corinto. Quando eles chegam lá, então eles conheceram Paulo e fizeram algo maravilhoso. Eles convidaram Paulo para morar com eles. Paulo, aqui, a essa altura do seu ministério apostólico, claramente sabemos que ele não era casado nesse momento, mas ele é convidado
E ali, meus irmãos, eles compartilham com Paulo tudo o que estava acontecendo na igreja romana. Lembre-se, meus irmãos, Paulo não tinha um contato assim tão direto com essa igreja. Ele se comunicava por meio de cartas. Mas agora ele conhece esse casal de missionários, que assim como ele também eram fazedores de tenda, mas um casal que inspirou o coração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, com Priscila e Áquila, o negócio era sério. Teve uma situação lá em Atos, que o texto nos diz que lá em Éfeso, a coisa pegou para o lado de Paulo. Eles foram ali enredados numa trama que estava acontecendo na cidade, e as pessoas queriam matá-los, queriam matar toda a comitiva dos apóstolos. E Paulo estava no meio daquilo, mas ele diz agora, veja, no versículo 4, olha o que o texto diz, que esse casal literalmente arriscou a sua própria cabeça. Ainda que o texto de Atos não nos diga exatamente o que Priscila e Áquila fizeram, mas de alguma maneira eles protegeram Paulo, eles arrancaram ele do meio da situação. Eles eram amigos mais chegados do que irmão. E meus irmãos, até apóstolo precisa disso, viu? Até apóstolo precisava de um casal assim. E mais, meus irmãos, não só eles fizeram todas essas viagens com Paulo, mas eles abriram uma igreja na própria casa deles. No meio de um império romano que perseguia os cristãos abertamente, que humilhava, que caluniava, Priscila e Áquila mais uma vez correram risco mantendo uma igreja oculta e secreta, uma comunidade de cristãos na casa deles. Meus irmãos, que casal maravilhoso. Eu lembro que uma vez eu fui pregar num casamento de alguns irmãos aqui da nossa igreja, e eu estava tão empolgado com Priscila e Áquila, e fui ler um comentarista que falava um pouco mais sobre esse caráter cristão desse casal, e eu quero citar para vocês o que esse comentarista colocou. Ele diz assim: Priscila e Áquila, diferente daqueles que buscam os holofotes, ministravam efetivamente nos bastidores. Suas ferramentas eram hospitalidade, amizade, ensino de pessoa para pessoa. Eles não eram grandes oradores públicos, mas evangelistas particulares. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que inspiração, não é? Eu pergunto para você hoje à noite, será que você é um imitador de Priscila e Áquila, que imitavam a Cristo? Que abriam sua casa, que abriam seu coração? Fiquei muito tocado quando eu assisti o filme do apóstolo Paulo, e é um filme recente, bem feito, e eu fiquei impressionado ali com a forma como eles retratavam o amor de Priscila e Áquila para com a igreja perseguida. Muito bonito. E me inspirou a pensar, rapaz, a gente precisa fazer mais isso. Nós precisamos mais de usar os nossos lares, nossos corações, nossas ferramentas para servir a Deus. E Paulo, meus irmãos, era profundamente grato a esse casal pelo que eles representavam. A lista continua, ainda no versículo 5, ele cita agora Epêneto. Talvez esse foi o primeiro dos frutos da pregação ali na província romana da Ásia. Ele fala que ele foi o primeiro. Depois no versículo 6, ele cita Maria, outra mulher cujo trabalho dedicado à igreja era notável, era alguém que tinha trabalhado duro pela igreja do Senhor. Depois no versículo 7, ele cita Andrônico e Júnias. A maioria dos comentaristas entendem que esse aqui era um casal, uma equipe ministerial. Tem uma discussão aqui se Júnia era uma mulher de fato, porque o Júnia, o nome grego, a raiz poderia ser de mulher ou homem, então a gente não sabe dizer, assim, por causa da grafia aqui, exatamente se era um casal ou se eram dois irmãos, dois amigos ali naquele contexto que estavam ajudando a igreja. Mas a maioria dos comentaristas entendem que era de fato um casal. Agora, aqueles que entendem, eu preciso fazer esse comentário porque aqui tem uns probleminhas exegéticos, tá? Aqueles comentaristas que aceitam ela como uma mulher, acham que esse texto acaba provando que haviam mulheres apóstolas. Porque vocês perceberam o que fala aí? Que eles eram notáveis entre os apóstolos, certo? Então, alguns têm interpretado que, na verdade, esses dois, Andrônico e Júnias, possuíam cargo de apóstolo, porque eles eram notáveis entre os apóstolos, eles se destacavam entre os apóstolos. Mas, meus irmãos, essa é uma leitura precipitada desse texto, porque o Novo Testamento não fala de outros apóstolos, senão aqueles apóstolos que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, a palavra apóstolo, às vezes ela ganha uma conotação não estrita. Haviam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e a palavra mais genérica para apóstolo, que eram enviados, comissionados, embaixadores.
Mas aqui claramente, meus irmãos, uma leitura do texto parece nos dizer não que eles eram apóstolos, mas que eles eram estimados entre os apóstolos. Eram pessoas queridas, né? É como se fosse assim, né? Aquele casal assim que é queridinho do conselho da igreja. Não que isso aconteça aqui, tá? Fica tranquilo, isso aqui não tem não, tá? Mas veja, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Os apóstolos amavam o trabalho que esse casal fazia. Esses missionários itinerantes que estavam ajudando o próprio trabalho apostólico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Era um casal de judeus que inclusive experimentou a prisão com o próprio apóstolo Paulo. E eram cristãos antes mesmo de Paulo. Meus irmãos, a lista vai seguindo. O que eu quero que você note, você já deve estar percebendo nessa altura, é que cada pessoa que Paulo cita, seja alguém que ele conhecia pessoalmente, ou seja alguém que ele assim não conhecia tão diretamente, talvez por uma reputação através de outras pessoas, mas ele tem algo a dizer sobre cada uma dessas pessoas. Você reparou nisso? Olha o versículo 8, olha lá, vamos provar a minha tese. Versículo 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Ele tem tempo para falar do amigo dele. Saudai o Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustáquis. No versículo 10, agora ele vai falar de Apeles, que é aprovado no Senhor. O grego aqui é a ideia de alguém que foi experimentado pelas tribulações. Alguém que experimentou dificuldades, mas foi aprovado. Ele saúda a família inteira de Aristóbulo. No versículo 10, ele fala aqui do seu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Ele fala das irmãs, aí nós falamos do nome engraçado, né, meus irmãos? Trifena e Trifosa, mas eram trabalhadoras, não é? No Senhor. A irmã Pérside também, que muito trabalhou no Senhor. O irmão Rufo, que é chamado de um eleito, de um escolhido no Senhor. Aqui tem um detalhe que eu quero falar nesse versículo 13. Aqui é muito importante para mim, tá, meus irmãos? Ele cita Rufo, e ele também cita a mãe de Rufo. Ele fala, ó, manda um abraço para a mãe de Rufo, porque ela tem sido como uma mãe para mim. Meus irmãos, imaginar que a palavra inspirada, infalível, inerrante do nosso Deus, para todas as eras, todos os tempos, Paulo tem espaço para agradecer uma segunda mãe. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que função que provavelmente essa mulher teve na vida de Paulo, cuidando dele no momento da dor, no momento que ele precisava de sabedoria, no momento da instrução e do encorajamento. Ele cita ela. No versículo 14, ele fala de Assíncrido, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e todo mundo que se reunia com eles. Talvez um grupo discipulado de homens aqui, alguma coisa assim. Ele fala também, no versículo 15, de Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas, todos os santos que se reúnem com eles. Meus irmãos, Paulo tem tempo, na sua epístola, para agradecer por nome de pessoas que fizeram parte do seu ministério. Você percebe que aqui tem todo tipo de pessoas, tem romanos, tem gregos, tem judeus, tem gentios, tem homens, tem mulheres, tem prisioneiros e tem cidadãos proeminentes. Paulo está mostrando uma igreja que era multiculturalizada, diversificada, e todos eles eram cooperadores de Cristo junto com Paulo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo está provando verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não escolhe só um tipo de pessoa com um tipo de raça, um tipo de pele, um tipo de berço, um tipo de educação, não. Deus, na sua imensa sabedoria, Ele alcança toda sorte de perdido para a glória do seu nome. Essa igreja é tão maravilhosa, meus irmãos, é uma igreja de colaboradores. E antes que você ache que Paulo está lidando a coisa aqui só num nível profissional, para ele não era somente um trabalho a ser cumprido. Ele saúda calorosamente aqueles que ele conhece, mostrando o amor com que ele fala no versículo 16. Olha o versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Você sabe o que é um ósculo santo? O que é um ósculo santo, meu irmão? É um beijo, né? Era um beijo santo. Paulo está falando, olha, eu quero que vocês, entre vocês aí, vocês deem um beijinho. Meus irmãos, fica tão estranho a gente falar sobre esse tipo de coisa, não deveria ser. É tão chato que a nossa sociedade hoje seja tão sexualizada, maldosa e pervertida que não consiga ver a beleza do que Paulo está falando aqui.
O beijo, meus irmãos, um beijo que é dado de um irmão no irmão como um ato de conexão de coração, um ato de afetos sinceros, o símbolo de uma comunhão santa, porque ele fala que esse ósculo é santo. Meus irmãos, até Jesus beijava os seus discípulos, como ato de amor, como ato de demonstração física. Meus irmãos, nós fazemos isso com os nossos filhos. Veja, quando eu coloco os meus filhos no colo, e uma das primeiras coisas que o Daniel aprendeu a fazer foi mandar beijo. Foi uma das primeiras, Melissa também. Mas o Daniel, meus irmãos, ele não só fica mandando beijo de longe. Hoje ele faz questão de dar beijo meloso, né? Ele pega a minha bochecha e faz... Fica com aquela barba assim, né? Mas, meus irmãos, como é bom receber um beijo do meu filho, sabia? Depois eu dou um beijo nele, eu falo, papai te ama. Ele ainda não fala, mas aquele olhar dele de quem sabe que é amado, de quem sabe que pertence a alguém. Meus irmãos, esses aqui são exemplos vivos da própria fé que o apóstolo Paulo está recomendando no livro de Romanos. Tudo o que está acontecendo aqui é a prova que Paulo está dizendo: o evangelho não é teoria, o evangelho é prática. O evangelho acontece, o evangelho faz algo. A fé verdadeira não fica no campo da invisibilidade. A fé verdadeira é visível. Eu consigo ver que algo está acontecendo. Que esses gentios, muitos eram gentios, estão cumprindo o chamado de Cristo. Que os judeus estão cumprindo o chamado de Cristo. Em vez de viverem divididos, não. Na casa de Priscila, de Áquila, tinha judeu, tinha gentil. Devia ter flamenguista e vascaíno junto, argentino e brasileiro, devia ter. Porque no sangue de Cristo, meus irmãos, as barreiras da inimizade são derrubadas. A fé é concreta, eles estão cumprindo. Eu posso provar para você? Abre lá em Romanos capítulo 12, essa mesma carta, Romanos capítulo 12, versículos 9 a 16. Veja que agora eles estão falando aquilo que estão cumprindo as marcas da verdadeira comunhão que Paulo havia dito lá atrás. Olha o versículo 9 do capítulo 12, Romanos 12, 9. Olha o que Paulo está dizendo, veja aí. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, ou seja, não sejam preguiçosos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus irmãos, evangelho na prática. Esses dias eu estava lendo uma história que eu achei muito interessante. Ali nos Estados Unidos ainda existem, aqui no Brasil também, mas existe ainda muito posto de correio, né? Tem o UPS, lá tem outros, tem vários. E essa história que eu li de um pastor, ele conta que, aparentemente lá no estado dele, na cidade dele, tinha uma senhora que sempre ia num posto do correio para lidar com as correspondências dela. E aí um dia ela chega lá no posto do correio, essa senhorinha, e ela se depara com uma longa lista de pessoas, uma longa fila de pessoas, que estavam todos ali esperando o atendimento dos funcionários dos correios. Ela só precisava de selos, ela não precisava de muita coisa, mas a fila estava grande. Então, ali mesmo, alguém que estava prestativamente observando, perguntou para ela: minha senhora, por que a senhora não usa a máquina de selos? Você pode obter todos os selos que você precisa e não tem que ficar esperando na fila. E ela vira então e diz: meu jovem, eu sei, mas a máquina não pode me perguntar sobre a minha artrite. Interessante, né, meus irmãos? Ela ia aos correios para conversar com alguém dos funcionários que se importava de perguntar sobre a artrite dela. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que se tornou extremamente impessoal, você está percebendo? A gente falou sobre isso hoje de manhã. Você pode hoje cuidar de inúmeras transações comerciais sem ter que lidar diretamente com as pessoas.
Hoje em dia, quando você fala com as pessoas, a maioria delas não vai perguntar sobre a sua artrite. Elas querem que você resolva logo o seu problema, que você veio para resolver e saia do caminho porque tem outros clientes na fila. O mundo está ficando assim, meus irmãos. A tecnologia está indo nessa direção. Você consegue pegar hoje o seu almoço de uma máquina. Você pode medir a sua própria pressão arterial na farmácia sem trocar uma palavra com ninguém. Já faz muito tempo. Meu irmão, qual foi a última vez que você conversou por telefone com uma operadora de telefonia que fosse uma pessoa? E não um robô. Os robôs estão invadindo, viu? Estão falando com a gente no telefone. Quando nós vivemos nesse tipo de contexto, meus irmãos, é difícil encontrar alguém que seja minimamente curioso sobre a sua artrite, sobre sua gota, sobre sua tosse, qualquer outra coisa que o aflija. Mas o Evangelho de Cristo nos lembra que as pessoas ainda precisam de contato humano. As pessoas precisam de relacionamento. O avanço da obra missionária de Deus depende da sensibilidade que nós temos para com as necessidades dos servos de Deus, como Paulo, que foi diretamente ajudado por esses irmãos. Mas depende também da mútua cooperação dos servos. Paulo mesmo havia dito para nós, ali em Romanos 14, 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nós não somos assim. Meu irmão, deixa eu te perguntar hoje à noite, quando você vê essa vasta lista de cooperadores, você consegue perceber que a igreja não consiste apenas de grandes líderes, de grandes pessoas, como o apóstolo Paulo, mas de muitas pessoas, cada uma delas servindo nas suas próprias capacidades únicas, fazendo aquilo que está na mão delas. Será que você consegue perceber que essa é a fé cristã? Eu quero te perguntar, se Paulo tivesse mencionado você nesse capítulo, como é que ele teria descrito você? Se Paulo tivesse mencionado você, como é que você estaria sendo descrito por ele? Qual é o tipo de participação, ainda que pequena e invisível, nós temos tido na obra do Senhor? Meus irmãos, o amor sincero, ele é visto no serviço sincero. E se Deus está nos impulsionando nessa direção, em segundo e último lugar, Ele também está nos alertando para evitarmos aqueles que destroem essa santa comunhão e esse santo serviço. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 17 a 20. Volta lá para o capítulo 16, tá? Capítulo 16, versículos 17 a 20. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele interrompe a sua lista de saudações com um alerta sóbrio contra falsos mestres. Você sabe muito bem que durante esse período do Novo Testamento, a igreja sempre foi ameaçada pela ameaça dos falsos mestres. Daqueles que às vezes se dizendo irmãos, aqueles que às vezes se dizendo líderes religiosos do povo de Deus, distorciam a doutrina de Deus, distorciam a lei sob o pretexto de legalismo. Paulo não fala exatamente quem são essas pessoas, ele não menciona elas por nome, ele não diz qual é a característica desse grupo, se são os gnósticos, se são os docéticos, nós não sabemos, se são apenas judaizantes, não sabemos, mas algumas características são claras. Ele diz: eles provocam divisões e escândalos. Ele falou isso no versículo 17. Ele continua dizendo: eles estão ensinando o que é contrário à doutrina do evangelho que vocês aprenderam por meio de mim. No versículo 18 ele diz: ó, cuidado, porque esse povo aí só serve o seu próprio ventre. O umbigo deles é o centro do universo deles. Eles não servem a Cristo. E por último ele diz no versículo 18 que eles enganam os incautos com palavras lisonjeiras e bajulação. Meus irmãos, se tem uma coisa que gente manipuladora faz é bajular.
usam essa lisonja para conseguir o que desejam. E, meus irmãos, esse era um perigo para a igreja de Roma. Em outros textos, no capítulo 11 e no capítulo 14, Paulo já havia dito que eles não deveriam nutrir orgulho espiritual, eles não deveriam pensar mais a respeito de si mesmos do que deviam. Talvez era uma armadilha para essa igreja de Roma. Meus irmãos, eles deveriam fazer algumas coisas nesse momento. Primeira coisa, Paulo está falando, olha, percebam o contraste, igreja. Percebam o contraste entre esses falsos mestres e esses que agora eu passo a apresentar a vocês. No versículo 21, está vendo que no versículo 21 ele reservou alguns para depois? A equipe que está com Paulo, ele fala, saúda-vos Timóteo. Timóteo não é falso mestre, não. Pelo contrário, meus irmãos, Timóteo foi um dos principais amigos e cooperadores de Paulo. Ele menciona aí ainda no versículo 21, Lúcio, Jason, Sosíprato, meus parentes. Ele menciona aqui também Tércio, e aqui cria um nó na cabeça do povo. Está vendo aí o versículo 22? Eu, Tércio, que escrevi essa epístola. Como é que é? Quê? Como assim? Não era Paulo? Meus irmãos, o apóstolo Paulo frequentemente fazia uso de secretários que redigiam, que escreviam aquilo que Paulo falava. Muitas vezes Paulo estava impossibilitado de escrever essas cartas porque ele estava na prisão. Às vezes, literalmente, ele não podia fazer. Então ele precisava de amanuenses, secretários, é a palavra grega, tá? Amanuenses. Pessoas que vinham e cooperavam com Paulo. Um desses foi Tércio, que aparece aqui. Nós suspeitamos, por exemplo, que outros, como Lucas, médico de Paulo, também foi um dos seus secretários. Mas veja, está aqui um secretário fiel, registrando as palavras do apóstolo. Depois no versículo 23, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, também Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Não é o primeiro, o segundo, o terceiro, é o quarto. Meus irmãos, existe um contraste entre aqueles que têm destruído a obra de Deus e aqueles que vocês sabem que têm confirmado a obra de Deus. Timóteo não era apóstolo. Erasto não era apóstolo. Gaio não era apóstolo. Mas eles cooperavam com a obra apostólica. Esses são dignos da nossa atenção. Meus irmãos, veja, aqui há algo importante para os romanos, mas algo importante para a gente também. A aparente maturidade dessa igreja de Roma parecia ser uma igreja madura. Parecia ter muita gente boa, muita gente com fibra teológica lá dentro. Mas não significa que eles estavam imunes a esses perigos. Meus irmãos, eles não estavam e nós não estamos. Maturidade implica em entender o evangelho pela transformação da nossa mente e não nos conformarmos a este século. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2. Significa que você não pode simplesmente assumir que, não, mas eu estou numa igreja presbiteriana, eu estou numa igreja reformada. A teologia calvinista vai me proteger. Não vai proteger nada se você não estiver transformando sua mente e seu coração. Você precisa estar atento contra o discurso lisonjeiro dos falsos profetas. Meus irmãos, me permita ser honesto, verdadeiro e um pouco duro aqui com a igreja agora. Tem muita gente nessas mídias sociais hoje em dia se fazendo passar por irmão, usando o discurso teológico semelhante ao nosso para enganar o povo de Deus. Eu mencionei aqui no púlpito que há uns 3 anos atrás eu vi aqui em Brasília uma coisa que eu não acreditei. Alguém aqui para os lados de Taguatinga botou um outdoor gigantesco ali, dava para ver na IPTG, perto da Vicente Pires. Conferência dos Reformadores. Eu falei, dos Reformadores, era o ano da Reforma, tá? A gente estava comemorando 500 anos da Reforma. Conferência dos Reformadores. Mas, meus irmãos, quando eu comecei a olhar o nome de quem ia falar, eu falei, de reformado não tem porcaria nenhuma. Mas muita gente é engambelada. Porque está na moda, né? Falar que é reformado está na moda. Cuidado, meus irmãos. Deus não está interessado na sua modinha. Deus está interessado na sua maturidade espiritual. É ela que vai proteger você, sua casa, sua esposa, seus filhos, contra as armadilhas de Satanás. Por isso que no versículo 19 ele diz, olha aí o versículo 19, olha a segunda parte, Paulo diz assim, quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sábios para o bem, simples para o mal.
Paulo está nos lembrando, é assim que é a mente de Cristo. Sabedoria, discernimento, juízo, e não ficar dando corda para o discurso da serpente. E para encorajar ainda mais, ele fecha esse texto no versículo 20, dizendo: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Meus irmãos, você sabe por que eu amo esse versículo 20 e eu fecho por aqui? Porque no meio de uma carta de despedida, certo? De um discurso aqui final, o apóstolo Paulo tem coragem de virar para essa igreja, como se não fosse nada, e ele dá uma bênção a essa igreja, que é uma citação de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como assim, pastor? Meus irmãos, de onde vem essa ideia de que o Deus da paz vai esmagar debaixo dos pés de vocês a Satanás? Tem gente que lê esse tipo de coisa aqui e pensa assim: rapaz, são os nossos irmãos pentecostais que gostam de falar isso aqui, né? Eu vou pisar, né? Mas, meus irmãos, me permite dizer aqui com muito amor e veracidade uma coisa. A Bíblia está dizendo essas palavras em relação a nós. Ela está lembrando que ainda que existam falsos mestres que se infiltrem na comunhão, tentem minar a nossa comunhão, tentem atrapalhar a obra do Senhor, aquilo que Deus prometeu a Adão e Eva, há milhares de anos atrás, antes dessas palavras, quando ali eles estavam experimentando a maldição do Éden, porque pecaram contra Deus, comeram do fruto proibido, deram ouvidos à voz da serpente, lá atrás, no meio daquele pronunciamento de maldições que Deus está falando a Eva: você vai ter dores de parto, Adão, o trabalho vai ser penoso, a terra vai dar abrolhos e cardos, vai ser difícil, vai ser suado, mas, o descendente da serpente, o descendente de Eva, esmagará a cabeça da serpente. Lá atrás, meus irmãos, em Gênesis 3,15, Deus estava antecipando o evangelho da cruz do Calvário, que o verdadeiro descendente de Eva um dia viria para esmagar a cabeça da serpente. Meus irmãos, de fato, Cristo fez essa obra na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por nós, voluntariamente, para cumprir a obra e os decretos divinos do Pai. Naquele momento, Jesus Cristo estava conquistando a vitória sobre a serpente. Mas o que é fantástico, meus irmãos, é que Paulo está dizendo: essa vitória de Cristo é de vocês, igreja. O que Cristo conquistou na cruz, a vitória sobre a morte, a vitória eterna sobre o pecado, ela é de vocês. Em breve, Cristo também, em relação a vocês, esmagará a serpente debaixo dos pés de vocês. Soa bem carismático, não é, meus irmãos? Não soa? Mas é extremamente verdadeiro. A obra de Deus é assim. Se Cristo é vitorioso, na nossa comunhão nós seremos vitoriosos. Se Cristo é vitorioso, nós, quando amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, seremos vitoriosos. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim vai frutificar. A obra que eu vim para fazer em vocês é para transmitir essa seiva espiritual, é para fazer de vocês árvores frutíferas. E, meus irmãos, naquele texto que nós lemos hoje de João 15, Jesus Cristo vira para os seus discípulos e fala assim: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque eu dei a conhecer a vocês aquelas coisas que o Pai me revelou. Vocês são meus amigos, se vocês cumprirem o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Não é só Paulo que é amigo dessa igreja, não, é Jesus que é amigo da igreja. O Filho de Deus, Ele quer ser nosso amigo, meus irmãos. A Bíblia diz que algumas pessoas foram amigos de Deus. Abraão foi amigo de Deus, Davi foi amigo de Deus. Mas em Jesus, todos aqueles que creem nas suas palavras, na sua morte, na sua ressurreição, são amigos de Jesus. Amigos de Jesus. E podem caminhar com Ele todos os dias, cooperando com a obra dEle. Meus irmãos, uma das maiores alegrias da vida de um crente é ter amigos, não é? É terminar um culto como nós faremos em instantes e falar aqui: vem cá meu brother, vem cá meu amigo, e dar um abraço em alguém. Você consegue imaginar
Você chegando na presença do Rei do Universo, do Senhor de céus e terra e mares, na presença do glorioso Deus, diante de quem todos nós nos ajoelharemos, com assombro e temor. E Ele virá para você e falar assim: oi, meu amigo, tudo bem? Você está bem, meu amigo? Como é que você está? Porque nós que cremos em Cristo somos amigos dele. Então, meu irmão, eu leio esse texto hoje à noite com você, e eu vejo que, na verdade, Jesus está mandando aquele abraço para cada um de nós hoje à noite. Aquele abraço. Está falando assim: meu amigo, eu te saúdo. Participe dessa obra. Rejeite as heresias. Trabalhe em prol do meu reino. Eu te dou a alegria de você ser um ramo espiritual para a glória do meu nome. E nós podemos fazer isso, meus irmãos. Eu concluo meu sermão perguntando a você: se você é amigo de Jesus, o que você vai fazer pelo seu amigo? Eu sei que você não pode fazer exatamente aquilo que ele fez por você. Só ele pode entregar a sua vida para o perdão dos pecados. Mas como é que nós respondemos à amizade de Jesus? Você é amigo de Jesus mesmo? Você gasta tempo com Jesus? Quando Jesus fala que ele tem uma palavra, na palavra dele, você lê a palavra de Jesus, porque ele fala assim: cara, meu amigo escreveu uma carta para mim, então deixa eu ler o que ele escreveu. Porque amigo lê a carta de amigo, né? Deixa eu ler o que o meu amigo tem escrito para mim. Você tem meditado? Você tem comido as palavras do seu amigo? Você tem falado: se o meu amigo falou, está falado, eu vou com ele até o fim. Se ele falou que eu vou sofrer, mas ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, será que eu creio nisso? Meu amigo disse, eu creio no que o meu amigo disse. Eu vou cumprir o que o meu amigo disse, eu vou obedecer o que o meu amigo disse, eu vou crer, eu vou falar do que ele disse. Meu irmão, se você é amigo de Jesus, saia daqui hoje à noite com um compromisso de fazer a amizade dele pública. Você não tem opção de manter lá no privado a amizade dele, não. É pública, é vida real, é lá fora. Viva a amizade do Evangelho de Jesus plenamente, meu irmão. Que o Senhor te dê graça a você e a mim, para que por meio de Jesus nós façamos muitos amigos para a glória de Deus. Que na igreja você tenha muitos amigos em Cristo, viu? Muitos amigos. Que você possa olhar para todos os seus irmãos e falar assim: mas que coisa maravilhosa, que seara boa para se fazer amigos. Jesus tem sido amigo de nós, nós devemos ser amigos uns dos outros. Amém? Vamos orar, igreja do Senhor. Ó Senhor Deus, Senhor, nós terminamos este penúltimo sermão nos lembrando que o Deus da paz está esmagando debaixo dos nossos pés a Satanás. A graça dele é conosco para que possamos cumprir o mandato da amizade, sendo amigos de Jesus e sendo amigos uns dos outros. Senhor, ensina-nos verdadeiramente a sermos aquelas pessoas que perguntam sobre a artrite dos outros, Senhor, que se importam, que cuidam, que amam, que nós tenhamos amigos assim, que possam cuidar de nós e nos amar também, Senhor. Nos lembramos do chamado da igreja, que é atentar para aqueles que são sós, para aqueles que são isolados, para que nós possamos convocá-los ao serviço de Cristo. E assim como Paulo, o apóstolo, que na palavra de Deus teve tempo para escrever por nome, e agradecer nominalmente aqueles que eram seus cooperadores e cooperadores de Cristo, que as pessoas para nós tenham esse mesmo grau de importância, Senhor. Ajuda-nos com a graça de Cristo a fazermos isso com o coração verdadeiro e sincero, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de pé.